Lucas 10, 19, versículo 25, aproxima-se de Jesus um doutor da lei. Esse doutor da lei, ele vem para tentar Jesus. Ele vem para querer tirar uma palavra de Jesus acerca de uma questão importante, que houvesse uma heresia, que houvesse uma blasfema contra Deus, para que ele pudesse acusar Jesus de ser um falso profeta. E esse doutor da lei, ele simboliza hoje, nos tempos da atualidade, uma pessoa que acredita que já está pronta. Uma pessoa que tem visão de ser alguém que entende. Porque um mestre da lei naquela época, ele era procurado para questões importantes acerca da lei de Deus. Ele era entendido acerca do Pentateuco. Quando surgia uma questão difícil, quando surgia alguma dúvida, quando surgia alguma discussão, os mestres da lei que tinham a palavra final na questão da interpretação. Então eu penso que existem muitas pessoas, inclusive nos tempos de hoje, que estão tão sobrecarregados da religiosidade, pessoas que acreditam que estão no caminho, pessoas que pregam, pessoas que profetizam, pessoas que dão palestras. As pessoas não conseguem nem sequer discernir o que é pecado e o que é preconceito. As pessoas hoje não conseguem entender que Jesus denunciou o pecado. Preconceito é outra história, ele não foi preconceituoso. Então eu sei que esse texto ele vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre isso por quê? Porque eu olho para o texto e eu vejo alguém que acreditava conhecer os mistérios de Deus, se aproximar de Jesus para querer pegá-lo em alguma pegadinha, para querer acusá-lo de alguma forma. Então, Jesus conhecia os pensamentos desse homem. Quanta gente está desse jeito hoje? Quanta gente acredita que sabe? Quanta gente acredita que está pronto e na verdade não sabe nada de Deus? Está sobrecarregado de religiosidade. Deus não quer que você seja religioso, Ele quer que você seja cristão, que você seja um homem de Deus. Então ele faz uma pergunta, ele pensa, eu tenho que tentar pegar Jesus numa pergunta difícil, numa questão que seja importante. Não adianta ser uma questãozinha que não vai fazer diferença, tem que ser algo muito sério. E ele pensa no mais importante de tudo: vida eterna. A vida eterna, ela é a questão principal de Deus. Deus é eterno. O pecado foi feito contra um Deus eterno, foi uma ofensa eterna. O castigo é eterno, que simboliza uma morte eterna. A vida eterna, que significa o perdão de Deus eterno, estar com Deus para sempre. A vida eterna é o ponto principal, ainda que essa geração nesta época, ela precisava de salvação. Essa geração de hoje é muito pior. Porque quando você vê alguém se aproximar de um homem de Deus, se aproximar de uma igreja, de alguma atividade cristã, e entregar a sua vida pedindo acerca da vida eterna. As pessoas hoje, quando entram numa campanha, quantas campanhas se fazem por aí, todas elas estão relacionadas àquilo que o homem quer. Não é pecado eu pedir, Senhor, me cura. Não é pecado eu pedir, Senhor, salva meu casamento. Senhor, socorre a minha empresa. Senhor, tem misericórdia. Não é pecado. Mas antes de qualquer uma dessas coisas, eu devo buscar primeiramente o reino de Deus e a vossa justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. A maioria das pessoas que se aproximam da igreja hoje é para resolver o seu problema. Eles não falam de vida eterna, eles pensam na vida terrena. É para salvar o casamento, é para salvar a empresa, é para curar. É sempre algo que não está relacionado à vida eterna. Eu posso ser curado de uma doença, morrer e ir para o inferno.
A minha empresa que está falindo pode ser recuperada e eu viver uma vida boa financeira na terra, morrer e ir para o inferno. De que vai adiantar tudo isso, sendo que a questão X de Deus é a vida eterna? Quando aquele jovem rico se aproximou de Jesus, o que foi que ele perguntou? Mestre, bom mestre, mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Porque Daniel 12:2 diz que levantarão-se muitos do pó da terra, uns para a vergonha e horror eterno, e outros para a vida eterna. A vida eterna é o ponto principal. Quando Paulo e Silas, eles foram libertos ali daquela prisão, o carcereiro, ele fez uma pergunta imediata para Paulo e Silas, e a pergunta em Atos 16:30 foi: o que devo fazer para ser salvo? Aí a resposta é: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Mateus 19:29 diz que Jesus falou que aquela pessoa que deixar tudo aqui nesta terra, irmãos, casa, campo, vai receber a recompensa aqui e no vindouro a vida eterna. A vida eterna é o ponto X, é o ponto principal. Mateus 25:46, quando fala lá, quando começa em Mateus 35, versículo de número, se não me engano, mas Mateus 25:31, que fala: quando o Filho do Homem vier com poder e grande glória, e diz que todas as nações serão reunidas diante dele, ele vai apartar, como se aparta o bode das ovelhas. E ele vai falar: vindes benditos de meu Pai, porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, e assim por diante. E ele vai falar da mesma maneira para aqueles que não fizeram também essas obras, que não tiveram fruto do Espírito, de uma pessoa convertida, de ver uma pessoa com fome e dar de comer, de ver uma pessoa na prisão e visitá-la, o enfermo, e cuidar da pessoa, fazer aquilo que uma pessoa que tem o Espírito de Deus tem, o amor ao próximo, como fez o bom samaritano. Sabe o que eu acho interessante? É que aqui diz, no versículo 40, respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, e quando vistes a um desses meus pequeninos irmãos, você fez o bem, assim o fizestes. Olha só: então dirás aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O que eu estou falando aqui? Que a vida eterna é o ponto X. Versículo 46, irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 10:17, correu um homem ao seu encontro, ajoelhando-se e disse: o que devo fazer para dar a vida eterna? João 4:14, para a mulher samaritana, Jesus disse: a água que eu lhe der te fará uma fonte para jorrar para a vida eterna. João 3:16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 5:39, Jesus disse: examinai as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, são elas que testificam de mim. Vida eterna. A questão X mais importante é a vida eterna. Foi por isso que Jesus veio, foi por isso que ele sofreu, foi por isso que ele deixou tudo para poder viver uma vida aqui na terra perfeita, pagar um alto preço por você, para que você tivesse a salvação, para que você pudesse ser filho de Deus pela vida eterna. Hoje as pessoas não estão procurando os caminhos de Deus por causa da vida eterna. Impressionante. 2 Timóteo 4:3 diz: desviarão os ouvidos da verdade e amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, terão coceira dos ouvidos.
Eles vão querer ouvir, olha, eu vou resolver teu problema, olha, eu vou resolver o problema da tua empresa, você vai ser próspero. Essas pessoas não estão procurando Deus pela vida eterna. A maioria, quando chega num ministério e pergunta para um ministério, por exemplo, que sobe no monte para orar, o que eu tenho que fazer, pastor? O que eu tenho que fazer para poder subir no monte? Ou se vem de uma migração para a igreja, ô pastor, o que eu preciso fazer para ser obreiro? Ô pastor, o que eu devo fazer para pregar? O que eu devo fazer para poder tocar na igreja? É sempre alguma coisa relacionada a outras coisas que não a vida eterna. A pergunta dele foi muito importante e hoje as pessoas não têm isso como muito importante, elas têm outras coisas. Na verdade, eu acho que se alguém chegasse nos tempos de hoje e perguntasse acerca disso, seria algo que iria surpreender qualquer pastor. Acredito que uma pessoa nos tempos de hoje chegar numa igreja e falar: pastor, eu vim aqui para querer saber o que eu devo fazer para herdar a vida eterna. Eu acredito que esse pastor falou: já tem mais de anos que eu não vejo alguém chegar aqui, talvez sim uns 2 anos, eu nem me lembro quando alguém chegou aqui e falou: eu quero saber o que é que eu faço para herdar a vida eterna, para me salvar, para que meu filho seja salvo, para que minha esposa seja salva. Eu acho que esse pastor ia ficar admirado de ouvir uma pergunta como essa, porque não é essa a questão comunente dos tempos da igreja moderna, uma igreja que está enferma. Mas Jesus, ele fala assim acerca do seu próximo. Ele fala que eu tenho que amar a Deus acima de tudo, e isso sem nenhuma, acho que não tem nenhuma objeção, embora isso não aconteça na prática. Porque uma pessoa, ela sai debaixo de chuva para trabalhar, ela sai no frio para trabalhar, ela vai com dor de cabeça para trabalhar, ela cumpre horário, ela chega na hora, mas ela não faz isso para ir para a igreja. A maioria não faz. Olha, eu garanto a você que se alguém tivesse uma recompensa, se alguém depositasse uma quantia mínima, vou falar algo pouco, porque comparado à salvação, o que é isso? Vamos pensar em algo aí em torno dos 10 mil, vai, tá bom? Uns 10 mil no banco. E você fala: olha, você tem 20 minutos para sair correndo e passar o cartão, porque não tem nem ônibus. Ou você vai perder esse dinheiro, não tem como você recuperar mais. Fica aqui na cidade vizinha, dá aí mais ou menos aí, né, não sei, você tem meia hora, vai. Em meia hora, se você sair correndo agora, você consegue passar o cartão e pegar 10 mil. Acho que a pessoa sai correndo para pegar. Mas quando se fala de ir para o culto, é tanta coisa, é uma chuvinha que deu ali, é uma dorzinha de cabeça aqui, é um monte de coisas, sabe, parece uma multidão de obstáculos para a pessoa, e um chuvisco parece um dilúvio, tem que fazer a arca para poder ir para o culto. Então, amar a Deus acima de tudo. Olha, eu acredito que as pessoas estão muito longe. Vamos falar do amar ao próximo como a si mesmo. O próximo, sabe quem é o próximo? Para ser próximo, não tem preceitos. Para ser próximo, olha, para ser próximo, para ser um cristão, tem preceito? Tem. Para ser um ateu, tem os seus preceitos? Tem. Para ser um católico, tem preceito? Tem. E assim por diante. Para ser próximo não tem. Próximo é aquele que está precisando de ajuda. Próximo é aquele que está precisando, que está necessitado, que está com frio. Próximo não tem cor, não tem tamanho, não tem classe social. Próximo é alguém que precisa de ser socorrido. Isso é o próximo. Então eu penso que quando a pessoa deve pensar no próximo, talvez a pessoa pense: quem é o meu próximo? O meu próximo é meu pai, meu próximo é minha mãe. Olha, Jesus não falou: próximo é só os cristãos, próximo é só aqueles que forem homens de Deus, próximo não é os meus amigos, próximo não é somente os irmãos da igreja, próximo não é só quem concorda comigo, próximo é
todo aquele que estiver numa situação de dificuldade, com frio, com fome, precisando de ajuda. Isso é o teu próximo. Olha como Jesus, ele conta essa história de uma maneira tão sábia. E ele começa a falar que um homem caiu na mão dos salteadores. Um homem, o que é um homem? Um homem é um homem. Não deu característica, ele poderia ter falado de um judeu, ele poderia ter falado de um sacerdote, ele poderia ter falado de um profeta, ele falou um homem, ele falou um próximo. Próximo é qualquer pessoa, qualquer pessoa. Há pessoas que ajudam somente o povo da sua família, há pessoas que só ajudam o povo da igreja, existem pessoas que não ajudam ninguém. Eu até acredito, quando eu vejo essa história narrada por Jesus, acerca deste homem que caiu nas mãos desses salteadores, sabe o que eu penso? Quando eu olho essa situação, e eu vejo que ele descia de Jerusalém, e toda vez que alguém ia para Jerusalém, não importa se subia, se descia, sempre a palavra vai ser subir, e quando sair de lá vai ser descer, em referência à cidade santa. Então eu vejo ele descendo, ele passando por ali, eu vejo que esse homem cai nas mãos dos salteadores, a verdade, e quem está descendo ali? Um sacerdote. Depois está descendo um levita, e depois está descendo um samaritano. Olha, aquele sacerdote, com certeza ele já tinha cumprido as suas obrigações, o seu ofício. Talvez ele estivesse pensando exatamente como esse doutor da lei. Talvez ele pensasse, já cumpri minhas obrigações como homem de Deus, já estou pronto, se eu morrer hoje, eu já tenho a vida eterna. E ele vê aquele homem caído, semi-morto, meio morto, ele passa de largo, passa de longe, para não ajudar. Quantas pessoas vivem isso? Pessoas que pregam, pessoas que ensinam, pessoas que têm conhecimento, pessoas que não faltam em culto, pessoas que oram, pessoas que jejuam. Aqui Jesus mostrou uma situação como essa, passou de largo. Você sabe que ainda eu acredito que algumas pessoas poderiam até falar, Deus está ponhando a mão nele, Deus que pesou a mão nesse homem, porque esse homem não é um homem de Deus, foi Deus que pesou a mão nele, isso aí é Deus tratando. Aí quando você olha a situação, você vê que aquela pessoa precisava de ajuda, o sacerdote passou de largo, ele passou de largo, o levita que tinha suas obrigações, que havia cumprido o seu ofício, passou de largo. E você vê um samaritano. Sabe o que é um samaritano? Um samaritano para um judeu é como se fosse um judeu vira-lata. Um samaritano para um judeu é um povo de segunda classe, de segunda categoria. Eles nem sequer falam com o samaritano, não tomam água no mesmo recipiente. Eles não têm contato. Para eles é um povo impuro. Eles têm um monte de pensamento acerca dos samaritanos. Então, Jesus, quando aquela pessoa, sabe, que deve ajudar, não ajuda, Deus levanta quem Ele quer. Ele levanta quem Ele quer. Deus levanta quem Ele quer. Se você não estende a mão, outro estende a mão. Sabe por quê? Porque Deus usa quem Ele quer. E Ele usa quem Ele quer. Ele usou jumentas. Ele usou até prostitutas, como Raabe, para esconder os espias. Ele usou os corvos para alimentar Elias. Olha, corvo gosta de carniça, mas levou carne fresca para o profeta. Ele usa quem Ele quer, da maneira como Ele quer. Ele usou viúvas para sustentar profetas. E agora Ele usa uma situação como essa, um samaritano, para poder ajudar uma pessoa que está precisando, quando o seu povo, aquele que se chama pelo seu nome, não está fazendo. Quando aqueles que pensam que conhecem a verdade, pensam que estão fazendo o que deve fazer, não faz, então Deus levanta quem Ele quer. É triste que eu vou falar aqui, é triste, mas a maioria das pessoas acabaram surpreendendo
uma atitude, por exemplo, de muitos católicos, que acabam fazendo muitas vezes coisas que o evangélico não está fazendo, que deveria, mas não faz. A pessoa às vezes ela fala como se tivesse uma jaca na garganta, parece que é uma jaca entalada, sabe? Quando o Senhor perguntou quem desses três te parece que foi o próximo daquele que precisava de ajuda, Ele não falou um samaritano, Senhor. Ele não teve como falar, parece que estava entalado na garganta. Então Ele falou, aquele que usou de misericórdia com ele. Aquele. Se fosse alguém do povo dele, aquele sacerdote, Senhor, aquele mestre da lei, não, aquele que usou, aquele. Porque ele se sentiu naquela hora. Essa parábola, esse conto de Jesus, ele mostrou a realidade dos tempos atuais e daqueles tempos também. O próximo pode ser qualquer pessoa. O próximo pode ser uma pessoa pobre, uma pessoa rica, pode ser uma pessoa que está nas drogas, pode ser uma pessoa que não tem problema com droga, pode ser um crente, pode ser um descrente, pode ser um ateu, pode ser até um macumbeiro, pode ser até um marginal morrendo de fome na rua. Se você tem luz de Deus na sua vida, você vai ser a mão que vai ser estendida para esta pessoa para ajudá-la, quando você pode, está ao teu alcance fazer. E olha, está ao teu alcance fazer alguma coisa. Nós pensamos, muitas vezes precisamos de refletir, muitas vezes é necessário refletir, enquanto muitos estão pensando, Deus está pondo a mão, é Deus que está corrigindo, Deus está tratando. Então se é Deus que está tratando, não é você que está tratando. Nós devemos estender a mão para socorrer as pessoas que estão precisando de nós, as pessoas que precisam. Eu acho interessante que a Bíblia ela é bem clara, e ela diz que aquele samaritano, ele estava de viagem, ele estava ocupado, e que Deus usa pessoas ocupadas. Mateus 24, 40 e 41 diz que estarão dois no campo, um será levado e o outro deixado. No campo, trabalhando, duas moendo no moinho, trabalhando. Uma será levada e a outra será deixada. Quando o Senhor chamou o profeta Eliseu, ele estava na 10ª junta de bois, trabalhando. Quando o Senhor chamou Davi, Davi estava na malhada das ovelhas ali, ele estava pastoreando. Então nós sabemos que ele chama pessoas ocupadas. Mateus estava na alfândega. Deus chama pessoas ocupadas. E quando ele vê aquele homem, a Bíblia diz que esse samaritano, ele moveu-se de íntima compaixão. Não foi algo, um simples ato religioso. Não foi uma simples regra. Não foi simplesmente uma obrigação. Porque a Bíblia fala que ele se moveu de íntima compaixão. Foi algo profundo, foi de fato um sentimento de amor, um sentimento, de compaixão pelaquela pessoa. Foi profundo, foi da alma, foi do coração. Isso é o verdadeiro amor. Não é algo feito por obrigação, não é algo feito por aparência, para mostrar para alguém que está fazendo, mas é algo que vem de dentro para fora. A verdadeira conversão, ela vem de dentro para fora, e jamais de fora para dentro. O Senhor diz que Ele prestou os primeiros socorros, colocou azeite, colocou vinho, colocou aquele homem na sua cavalgadura e o levou a uma estalagem. Lá Ele dá ao hospedeiro 2 dias de trabalho, 2 dinheiro, 2 denários, 2 dias de trabalho. Qual seria a paga de um dia de trabalho, a média de um dia de trabalho hoje, que a maioria das pessoas recebe para ajudar uma pessoa que ele não conhecia, para ajudar uma pessoa que ele não sabia a religião dela, para ajudar uma pessoa que ele não sabia a sua classe social, ele não sabia se concordava com ele ou não, se era uma pessoa de alguma religião pagã ou não, para ajudar alguém, para ajudar um ser humano, para ajudar o próximo, para ajudar um homem, uma pessoa, conforme diz a Bíblia, ele entrega 2 dias de trabalho, e muitas vezes o cristão não entrega
nem mesmo talvez 2 horas do seu serviço, nem 3 horas do seu serviço, não dá 10% ao mês do que ele tem para ajudar uma obra de Deus, não dá uma boa oferta para ajudar, não ajuda ninguém, não entrega uma cesta básica na casa de ninguém, não faz nada para ninguém. Como pode haver o amor de Deus, o fruto do Espírito Santo sobre essa pessoa? Não. E eu vejo na vida desse homem, o bom samaritano, presta os primeiros socorros, o deixa numa estalagem, dá 2 dias do seu salário, do seu trabalho, e vai trabalhar. Ainda diz que se ele gastar alguma coisa a mais, que aquilo seria quitado por ele. Aí Jesus pergunta: qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos do salteador? E ele responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. Aquele. Amém? Essa mensagem foi uma mensagem pregada no nosso ministério. Eu, como costumeiramente, gravo as ministrações. Essa mensagem não foi gravada por algum problema que deu no aparelho e eu regravei para mandar para vocês. Fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe.